Celita, você quer falar? Ah, que isso! Que isso, Celita? Se fosse privilégio seu... É que assim, ó, eu venho aqui nas reuniões e eu fico até meio que perdida, entendeu? Porque a gente vem lá de uma casa que antes a gente não tinha abertura para esses movimentos, para trabalhar. Então, eu e a Luzia, a gente não sabe trabalhar desta maneira que vocês trabalham, como vocês têm o cronograma de trabalho. Por exemplo, quando ela falou ali em trabalhar junto, ir atrás do meio público para trabalhar, para fazer esse trabalho, nós nem sabemos como faz isso. Porque uma vez que a gente conseguiu com uma moça do CRAS lá, ela se propôs em ajudar a gente, ela quebrou o braço, nem apareceu mais, entendeu? Então, nós estamos meio perdidas, porque nós lá, nós amassamos barro, entendeu? Lá nós botamos saco nas costas e nós vamos lá onde que a pessoa está precisando. Porque eles têm dificuldade. A nossa casa é uma casa nova e agora tem 12 grupos, né, Luzia, assim, de estudo e centro pequenos, e a gente tem essa dificuldade. Não é como aqui a casa, que é mais velha. Meu Deus, nem para vir no encontro que a gente marca, que pede, vai ter um encontro, o Nelson tem uma dificuldade enorme em colocar esse pessoal com encontro de URI e coisa. Então, a gente, assim, claro que todo mundo não precisa, de repente, estar ajudando nós a fazer isso. Nós queríamos que, de repente, uma pessoa tivesse um tempinho para ajudar nós a organizar essa coisa, porque nós temos como ir atrás, nós temos vontade, nós temos força, nós temos gente, mas nós não sabemos como fazer. Muito obrigada. Vai lá levar, por exemplo, a comida, nós queríamos falar uma coisa a mais, porque tem muita criança. Tem lugar que não tem. Já vou me encostar aqui, eu já gostei desse negócio. Faz os natais, a gente leva alimento, a gente bota no velho. Fala com ela, vem por agora. Quem que é para falar? Não, ô Celita, fala assim, quantas casas tem lá na tua região? Assim, ó, cadastrada aqui aqui Como? Não entendi. Como é que é o trabalho da assistência lá? Da tua casa, como é que sabe disso? Não, lá, assim, ó, quem faz esse trabalho de assistente para a pessoa carente, mas quando eu falo nesse trabalho de assistência, é ir lá levar comida, é ir lá levar roupa, esse negócio de ensinar, de evangelizar, a gente até convida, mas, tipo assim, nós atendemos uma região lá que tem umas 80 famílias, né, Luzia? Então, assim, são gente muito carente de tudo. Para ir lá e atender eles, nós temos que ir de manhã, porque se nós for sábado de tarde, nós vamos corrida bala, entendeu? Então, assim, ó, mas é só a gente que faz isso, né? E a gente que... e a gente queria aprender... Meia. Tá. Nada, eu não quero isso aí. Não quero, fica para ti. De lá onde nós viemos, aí nós fomos mandados embora de uma casa porque nós íamos distribuir roupa. Disseram que nós não podíamos fazer aquilo, para começar. Daí nós fomos numa outra casa pequenininha e nós continuamos fazendo. Por exemplo, onde eu guardo a roupa para doação, nós guardamos, né? É no órgão público que eu trabalho. A gente não tem espaço. Rio do Sul e Lages foram as URIs ali daquela região, onde a gente não esteve com o projeto da roda de conversa, por exemplo, que é um momento de a gente conhecer a região, conhecer as casas, o trabalho, como é que começou, e também já fazer isso que vocês trabalham, que vocês estão pedindo aqui agora. A gente distribui o kit para gestante, mas eu acho que é pouco tu dar o kit para gestante. Eu queria saber, por exemplo, o que se fala para gestante para acrescentar o kit? Eu convido ela para casa espírita, mas óbvio que nem sempre ela vai, né? Raramente ela vai sair lá da favela para ir lá, que é distante. Então, o que eu posso fazer a mais junto com isso aí? É isso que eu quero saber aqui. Nós queríamos que alguém organizasse nós, para nós poder fazer esse trabalho um pouquinho mais. Assim, porque essa fala, eu acho bonito, vocês falam bonito e tudo e tal, mas nós não entendemos muito bem, nós somos mais lerdas, entendeu? Que nem diz o meu filho, vocês vieram para amassar o barro, né? Então... Muito obrigada, Celita. Eu espero que os espíritos me intuam para, na hora que eu for falar sobre a organização do trabalho, eu consiga ter a clareza que vocês estão precisando. E o seu filho, quando disse, vocês vieram para botar a mão na massa, no barro,
E pela metodologia do espaço de criatividade e educação pelo trabalho e convivência, ele diz assim, vamos meter então a mão no barro. Tá? Então, se essas pessoas vêm para buscar esse enxoval e você está se sentindo insatisfeita, você já parou para conversar com ela se é enxoval que ela quer? Né? E ela sabe fazer alguma coisa? Ela sabe fazer uma camisinha, um sapatinho, um bordadinho? Alguém já ensinou isso para ela alguma vez? Na região que a gente vai, na verdade, a pobreza é questão de droga. Mas tem 5, 6, 7 crianças a cada casa. Então, o que ocorre? Tem sempre mulher gestante grávida e que não tem nada. É questão de higiene, que daí a gente fala de higiene, a gente fala para ela, por exemplo, que ela tem que fazer o pré-natal, que ela tem que buscar os direitos dela, que nem sempre eles vão nem atrás. Aí, o que ocorreu? Uma época a gente tentou fazer essa parceria. As mulheres do CRAS lá, nem lá não podiam ir, só com polícia. Porque elas vão querendo mudar alguma coisa e lá não funciona. Então, nós temos um passe livre. A gente entra a hora que quer lá. Mas é assim, né? A gente não pode fazer muita coisa. Eu acho pouco doar só isso daí. Entendeu? Muito bem, Luzia. O que eu queria dizer é o seguinte. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Não é uma realidade diferente do que as outras casas, em geral, acessam para começar um trabalho com assistência. Né? Eu lá, quando começar a falar, eu vou falar dessa importância de conhecer as necessidades do território, né, onde você está trabalhando, quem são os nossos possíveis parceiros no âmbito organizacional que estão em volta nesse território. Né? É sempre pensar também que o trabalho de assistência social não pode sair da cabeça da gente. Né? O que vamos fazer com ela? Vamos fazer um trabalho. Quer trabalhar? Quem sabe enxoval? Todo mundo faz de enxoval, dá certo, vamos fazer. Todo mundo realmente tem mulheres, as mulheres parem, estão aí desassistidas, vamos começar por um enxoval. Mas será que é um enxoval mesmo? Será que já não tem casas que já trabalham com enxoval? Né? Se for o enxoval, como é que a gente pode fazer para ser diferente? Para elas se sentirem parte do trabalho? Né? Porque esse negócio, toma inteirinho o enxoval para você, mas ela não participou da confecção do sapatinho, da camisinha, ela não viu assim, puxa, eu fiz essa fraldinha, eu fiz essa mantinha. Quando eu fiz essa fraldinha, o que conversaram comigo? Todas aquelas tardes que eu vinha para confeccionar isso, puxa, o que foi que a gente conversou? Né? Que tipo de situações eu aprendi, eu ouvi diferente? Né? Às vezes a gente não se preocupa muito com isso, né? Que é o momento em que a gente busca a história do sapatinho, da fraldinha, é só um motivo para você estimular essa aproximação, essa convivência, esse nivelamento de diálogo. Né? Para daí a gente estar podendo fortalecer um trabalho realmente de assistência social e que aquela pessoa consiga reconstruir a sua identidade enquanto pessoa, resgatar o seu amor próprio. Né? Porque muitas das vezes ela vai, recebe um enxoval e vai embora. E aí vai embora com as preocupações que ela tem, porque o filho está se drogando, porque o marido bateu nela, porque a filha está se prostituindo. E ela passou aquela tarde lá e ninguém conversou nada sobre isso com ela. Nem que existe o Conselho Tutelar, nem que existe uma delegacia que atende a questão da violência contra a mulher. Né? Que existem equipamentos institucionais que podem estar dando uma atenção para essa mulher e que ela desconhece. Né? E que nós, às vezes, estamos botando a mão na massa e poderemos nos fortalecer mais ainda conhecendo como é que funciona essa rede. Né? Mas eu acho que isso são elementos que a gente vai ter muito ainda para detalhar mais tarde. Tá? Eu vou passar rapidinho aqui para a Solange, que tinha pedido a palavra, Solange. Então, na 14ª URI, nós começamos o curso de capacitação com a proposta aqui da vice-presidência no mês de agosto. Até o momento, nós fizemos 2 encontros, um no mês de agosto e um no mês de setembro. Não conseguimos iniciar em julho, conforme aquela previsão inicial, o pedido de vocês, porque não tinha agenda. Nós estamos com muitos eventos, nosso calendário está muito cheio, mas ficamos contentes que deu para começar em agosto. E tivemos, naquele primeiro encontro, 22 pessoas e 10 casas representadas. Na nossa URI, nós temos atualmente 23 casas filiadas à federação.
E uma estimativa da região é que nós temos mais do que isso de casas não filiadas aqui na região da Grande Florianópolis, na região de abrangência da nossa URI. Então, falar de 10 casas não expressa a realidade da nossa região, efetivamente. No segundo encontro, nós tivemos daí uma redução, mais ou menos parecido com a primeira URI. Tivemos 15 presentes e 8 casas representadas. Algumas não voltaram, ao passo que apareceram outras novas. Então, até foi, de certa forma, para mim, um pouquinho frustrante o segundo encontro, mas depois também é uma oportunidade de nós nos trabalharmos, nós que estamos... Eu estou como auxiliar da Maria do Carmo e do Vitório, que são os multiplicadores oficiais da nossa região, para trabalharmos as questões também da aceitação do acolhimento. Então, não respondemos no grupo, então não gostaria de falar aqui das nossas impressões só. As nossas impressões são semelhantes à da primeira URI e também da Kátia, da nona. Mas nós queremos, e isso foi claramente estabelecido, que nós vamos trabalhar com o grupo as respostas, para não ficar só na nossa percepção, nós que estamos coordenando o trabalho. Então, deixamos para o terceiro encontro do primeiro módulo, que nós ainda não concluímos. Ok? Porque no primeiro trabalhamos aquela programação da concepção de pobreza, aquele entendimento, e no segundo módulo resolvemos aprofundar, por sentir que no primeiro não ficou assim, não foi debatido o suficiente. Então, no segundo encontro, nós aprofundamos, e até porque já esperávamos que viessem pessoas novas, então que não tinham participado, não tinham vivenciado o primeiro momento. Então, fizemos um relembrar e retomamos o assunto. Então, deixamos mesmo de propósito para uma terceira oportunidade respondermos em conjunto as questões e podemos passar depois por e-mail para o grupo da vice-presidência. O primeiro encontro, nós tivemos assim uma preocupação, foi um dos objetivos principais, não só estudar conteúdo, não só dialogar sobre os conteúdos estabelecidos, mas criar vínculo entre os participantes. Porque, embora tenhamos essa quantidade grande de casas, nós não temos a rede formal entre as casas, temos algumas poucas que se conversam, que trocam ideias, que buscam ajuda, mas não existe ainda essa rede formalizada e mesmo não existe a busca das outras casas, sabendo, conhecendo o que as outras co-irmãs podem oferecer para troca. Então, nós conversamos assim, um objetivo principal do primeiro encontro era formar o vínculo afetivo entre os participantes que lá que compareceriam, de modo que aquele nosso encontro, e a partir dele os outros também, pudesse ser uma oficina para nós, trabalhadores, mudarmos a nossa cultura de concepção de pobreza que está em nós. Eu venho de uma casa que, tradicionalmente, há mais de 30 anos, realiza o trabalho de doação material, que depois já foi se ampliando essa concepção, mas ainda em vários trabalhadores continua a cultura antiga. Então, a nossa proposta foi, desde o primeiro encontro, procurar fazer com que, desde o acolhimento na recepção, pudesse ser uma oficina para nós que estivéssemos presentes, trabalhar como nós trabalharíamos com o público que vem na assistência social nas nossas casas. Então, por isso, nós ocupamos a metade do primeiro encontro na apresentação, como eles contassem como era para eles o trabalho, o que significava trabalhar na assistência social. Nem entramos na questão da casa espírita, como era o trabalho da casa espírita, nada disso. O primeiro módulo foi pessoal. Como é que é para você? O que representa esse trabalho para você? O que você leva para casa? O que você oferta? Como é que você vê? Então, foi com o objetivo de começar a criar o vínculo afetivo para uma futura formação da rede. Para não ser uma coisa só de tecnologia, só para ser aquela coisa pessoal, aquela coisa presencial, próxima, que é a nossa busca de aperfeiçoamento, de aprimoramento do trabalho com aqueles que vêm, não só na assistência social, porque isso foi uma conclusão a que o grupo chegou. Não é só na assistência social essa mudança de concepção. É para qualquer trabalho da casa espírita, porque a pobreza
pelo que nós aprendemos, isso foi uma conclusão, essas reflexões não seriam só para os trabalhadores da assistência social, seriam para todo o trabalhador espírita, porque a pobreza ela pode ser a miséria moral muito grande. Então, temos vários que, mas eu não preciso trabalhar lá, ou não quero trabalhar. Você pode, você vai trabalhar nos outros aspectos com pobreza moral enorme, nos grupos de estudo doutrinários, nos grupos de estudo da mediunidade. Então, está sendo para nós uma oportunidade muito boa, a oportunidade deste curso. Tá sendo muito boa, embora tenhamos tido uma redução do número de participantes. Estamos tendo a felicidade de contar com a presença da Solange Bueno nos nossos encontros. Ela foi no primeiro, no segundo não pôde estar, mas confirmou a participação. Então, para nos dar a consultoria técnica, além dela ser espírita, nos dá essa consultoria técnica maravilhosa sobre as políticas públicas da nossa região, o que é muito importante. Então, especialmente no segundo módulo, nós vamos explorar muito mais a Solange e contar com a ajuda dela até para nos ajudar a ministrar o curso, porque ali nós estamos formando essas parcerias e nos ajudando. Ok? Então, basicamente foi isso, e nós temos muito interesse em conhecer a experiência da Quarta URI sobre a RASE, o programa e tudo mais, no que puderem nos ajudar, porque nós temos essa quantidade grande de casas, e já é uma ideia de antes. Eu sei que os companheiros que nos antecederam, eles já pensavam em formar essa rede, já há anos eu já ouvia falar. Então, agora é a hora, nós já estamos super atrasados e precisamos nos auxiliar para realizar um trabalho mais qualificado. Basicamente foi isso. Tem alguma complementação? Vitório, Maria do Carmo? A Ana? Não? A Ana está aqui hoje, ela veio participar conosco. E também no segundo encontro nosso, a Solange Bueno não esteve, mas a Ana compareceu, que no primeiro ela avisou que não poderia, já tinha se comprometido também com outros compromissos. Então, ela, naquele segundo encontro, foi a nossa consultora técnica, porque ela tem a formação na assistência social, então nos ajudou bastante. Então, estamos nesse trabalho de formiguinha, como os outros também, procurando nos dar as mãos, que é a proposta da vice-presidência, para procurar aperfeiçoar o trabalho. Seria isso. Obrigada, Solange. Parabéns também pelo feedback que vocês estão dando para nós, né? Porque a gente fica sempre aquela curiosidade, qual o impacto que está tendo essa iniciativa do curso, né? Como é que isso está chegando, como é que as pessoas que não estão podendo participar estão vendo isso, né? Porque para um primeiro momento a gente realmente optou, a gente não sabia como é que se ia dar certo, se não ia dar certo, então vamos começar com poucos, né, dentro dessa perspectiva de formar multiplicadores, para ver como é que isso realmente se desenvolve e para daí a gente pensar, talvez, no aprimoramento dele e na possibilidade de expandir a participação, né? Mas muito legal o seu depoimento, gostei mesmo. Eu acho que a ideia é essa, Solange, da gente estar buscando essa parceria, inclusive com as pessoas que frequentam, participam da nossa casa, que tenham uma formação voltada para essa área, que podem estar contribuindo com a gente. Eu acho que isso é fantástico, né? Eu acho que gostei também dessa ideia de vocês deixarem para o terceiro momento, para poder aguardar um pouco o posicionamento das demais pessoas, para poder trazer esse retrato da URI. Eu acho que isso realmente também é uma estratégia boa. E é aquilo que a gente disse, né? Cada URI tem a sua especificidade, são diferentes, e vocês é que vão estar sentindo a melhor forma de estar conduzindo essa continuidade dos trabalhos. Tá bom? Responder. Exatamente, mas é isso mesmo. Uhum. Porque nós colocamos para eles uma média de 6 a 8 encontros. Colocamos uma média de 6 a 8 encontros para fazermos o curso. Então, não ficou fechado. Pode ser que dê 10, vai depender do interesse daquele grupo de pessoas que nós estamos trabalhando. E a ideia é que depois perdure
aqueles que tiverem interesse permaneçam como um núcleo de apoio para as casas, vinculado ao departamento, daí no caso da URI, de assistência social. Perfeito. Eu acho que a ideia realmente não é a gente estar massificando as coisas, né, com quantidade, mas com a qualidade das discussões e como é que nós vamos estar buscando expandir essas discussões para outras áreas, para as outras pessoas, né? Bom, Joaquim, você vai falar, não? Alguém mais? 13ª? As respostas ainda não foram passadas, né? A experiência que a gente tem lá no NES, que é um núcleo que a Casa de Jesus mantém, já é uma experiência grande, é bem relevante para estar socializando com as outras casas. A gente tem uma média já de 20 anos de trabalho em vários setores, atendimento médico, atendimento à gestante, cursos profissionalizantes, cursos de artesanato, né? A gente tem evangelização, doutrina conciliada com esses trabalhos. A gente iniciou também na casa o curso dos tarefeiros espíritas. Ele está bem produtivo, a intenção é, final do ano, compilar isso num material que a gente possa fazer uma apostila, né? E o curso iniciou dia 3/10 agora desse mês, e a gente já está com 20 alunos participando. E a gente está trocando experiência, e depois a gente vai poder socializar com as outras casas, né? Tá ok? Obrigada. Então, eu estava ouvindo vocês todos e me vinha muito aquela imagem de Jesus caminhando nos locais mais duros, difíceis, com aquelas pessoas, com aqueles grupos, né, que há muito tempo estavam abandonados, estavam largados, que eram descaracterizados, escravizados, não reconhecidos, e me vinha muito essa imagem. E eu fiquei pensando um pouquinho nisso, Luzia, Celita. Uma das coisas que eu considero muito bonitas que tem no Evangelho, e eu estava querendo lembrar a passagem, não lembro, mas é quando no Evangelho comenta que uma das grandes dificuldades que nós temos é com a indiferença, um dos maiores obstáculos que nós temos. Então, quando vocês dizem assim, a dificuldade que vocês querem aprender, que vocês querem fazer, eu prefiro que nós estejamos fazendo, realizando, né, do que ficar na inércia. Só que essa ação, né, ela durante muito tempo, ela foi feita. Só que ela foi feita de uma maneira em que nós nos preocupávamos em levar um modo de vida, de comportamento, de valores que eram os nossos e que sequer nós se dávamos ao trabalho de perguntar para as pessoas o que elas sentiam, pensavam, como viviam, né? Então, o que eu estou dizendo que mais incomoda ainda na nossa sociedade, para mim, é a indiferença com as pessoas quando a gente naturaliza a pobreza, né? Sempre tivemos pobres, vamos continuar temos pobres. Pobreza não é divina, a pobreza é social. Nós construímos a escravidão, nós construímos a miséria, né? E cabe ao homem, né, reconstruir isso. E quando vocês também dizem que tem um bairro lá em Rio do Sul, que vocês vão, e que nesse bairro vocês transitam, vocês têm acesso, é porque vocês consolidaram laços, vocês estabeleceram vínculos, vocês mantêm compromissos. Isso é um passo muito importante. Mas tem uma parte da fala de vocês que para mim é mais importante ainda, que é vocês declararem abertamente aqui que estão insatisfeitas com o trabalho. E mesmo que eu diga assim, hoje quando eu falo da Associação Espírita Fé e Caridade aqui no centro de Florianópolis, eu falo com vontade, com empolgação, mas isso também não quer dizer que eu esteja plenamente satisfeito com o que a gente está fazendo lá. E aí, por que eu estou contando essas histórias? Para dizer assim, nós estamos hoje aqui nesse curso, nos outros momentos que aconteceram, num desafio muito grande. A FEC, como federativa, e quando eu falo federativa, somos todos nós, casas espíritas, né?
nós não tínhamos até então uma discussão mais elaborada, uma concepção de assistência social. Fazíamos historicamente casas pequenas fazendo, casas com trabalhos grandiosos que interferiram na vida da cidade de Florianópolis e tantas outras cidades que a gente tem ouvido as experiências por aí. Mas qual é a concepção que nós temos de assistência social? E digo para vocês que, infelizmente, muito desse olhar sobre a pobreza, vocês disseram aqui, continua carregado de preconceitos. Nós temos uma visão pobre dos pobres. É aquele coitadinho que precisa ajuda, onde eu, pela graça divina, é que vou prestar essa ajuda. Se eu coloco que eu, pela graça divina, vou prestar essa ajuda ao outro, significa, primeiro, que ele precisa de alguém que ajude. Ele não é capaz de, por si mesmo, dar um passo a mais. Segundo, eu me coloco numa posição superior a ele. Então eu estou revelando um preconceito muito grande em relação a ele. Eu não me coloco ao seu lado, eu não reconheço nele uma pessoa em desenvolvimento capaz de construir, reconstruir a sua trajetória. E como se nós também, eu mesmo, não tivesse as mesmas dificuldades ou dificuldades semelhantes. Nesse momento pode até não ser as dificuldades materiais. Eu, Helder, falando até que materialmente estou bem. Minha dificuldade econômica que eu tenho às vezes são bem menores. Mas tenho tantas outras dificuldades, talvez muito maiores que alguns desses irmãos. Então, quando a gente fala de concepção, nós estarmos aqui reunidos hoje, é exatamente porque nesses anos todos, com muita luta, segmentos da sociedade que historicamente eram tratados de forma preconceituosa, eram tratados de forma assistencialista, onde parece que quando nós olhamos para ele, eu dou qualquer coisa, serve e vai embora, é para nos livrarmos muitas vezes deles. A própria sociedade mostrou que não dá mais para conviver com esse tipo de relação. E foi um pouco nessa caminhada que começou a se fazer algumas críticas ao chamado assistencialismo, ou seja, você só entregar algo materialmente falando para o outro, como se a necessidade dele fosse apenas essa, romper com esse assistencialismo para que a gente possa pensar um trabalho que vá além. E esse além é quando vocês dizem, eu estou insatisfeito com isso. Até pode ser que ele precise de uma roupa, até pode ser que ele precise de um alimento, e muitos daqueles que nós atendemos precisam sim. Infelizmente, a sociedade ainda não dispõe de mecanismos, tanto de trabalho como outras formas de auxílio, para suprir essas necessidades mínimas que ele necessita. Mas o ser humano quer mais, o ser humano precisa mais para crescer. Ele precisa de lazer, ele precisa de cultura, ele precisa de educação, ele precisa interagir com o outro em espaços que oportunizem troca, aprendizagem, crescimento e tantas outras coisas. E o nosso trabalho tem que ir nessa direção. O que nos preocupou muito, o que nos tem preocupado muito nessa caminhada, é porque mudança de concepção, de visão, não é fácil. Você falou bem, o Helder está ali falando bonito, algumas coisas a gente entende, outras não, mas não é fácil mudar. Eu mesmo me vejo, às vezes, com preconceitos que eu tenho marcados na minha trajetória. Eu digo assim, hoje eu trabalho com a população de rua e estou aprendendo muito com eles. Mas para mim foi um exercício de aprendizagem muito grande sentar com um morador de rua, maltrapilho, mal cheiroso, em péssimas condições, sentar ao lado dele para poder minimamente conversar com ele. É o mínimo que eu podia fazer naquele momento. Mas tive que me desprender de uma série de preconceitos para poder me aproximar dele, tocá-lo, ouvi-lo, atendê-lo naquilo. Então eu estou falando assim com muita abertura para vocês, dos limites que nós temos. Mas essa mudança de concepção ela é importante. Então, como temos olhado a pobreza, como temos olhado a assistência social.
Então, se nós entendemos que a pobreza é resultado daquilo que nós mesmos socialmente, historicamente construímos, cabe a nós reverter esse quadro. E um dos caminhos para inverter isso, ou para lutar, para enfrentar a pobreza, foi rever a própria assistência social, que durante muitos anos ela era ou das instituições religiosas preocupadas em dar apenas uma cesta básica, em fornecer o sopão, em fornecer a roupa. Basicamente isso. Ou os órgãos públicos, que durante muito tempo era, normalmente, o próprio prefeito que punha a mão no bolso e entregava alguma coisa, ou uma primeira-dama que recebia a população nas tradicionais filas da ação social e ali entregava alguns bens materiais. Só que nós fomos perceber que isso reproduz a pobreza, que isso não emancipa as pessoas, que isso não promove ninguém. Ao contrário, mantém a população nas mesmas condições de vida. E é aí que nós começamos a falar nesse país, né, sobre uma política de assistência social. A política é uma tomada de decisão frente à realidade. A política é nós olharmos, enfrentarmos um problema e dissermos, precisamos fazer isso, isso, isso. Tomada de posição, participação é fazer política. O que não significa política partidária, o que não significa concessões àquilo que nós discordamos por princípios, determinadas negociações, negociatas, que tem em todos os locais, tem na saúde, tem na assistência, tem na educação, né? Mas nós não queremos isso, não concordamos com isso, não compactuamos com isso. Então, quando nosso colega Edivaldo esteve conosco aqui, ele disse assim, o perfil da população pobre mudou no país. Mudou porque hoje tem acesso a alguns bens, embora tenha uma parcela significativa que ainda não tem o mínimo necessário para a sobrevivência, mas já está tendo acesso, felizmente, mesmo questionável pelos limites que ela tem, mas hoje boa parcela da população mais pobre, ou para usar a expressão, abaixo da linha da pobreza, hoje recebe um pequeno benefício, através das várias modalidades de bolsa, que favoreceu a essa população ter acesso, né, a alguns, para satisfação de algumas das suas necessidades. Só que nós, no movimento espírita, não acompanhamos, eu estou generalizando, mas nós não acompanhamos essa mudança da sociedade. Nem todos participamos das discussões sobre assistência social, não nos aproximamos da política nacional de assistência social. E hoje as casas estão precisando rever a sua atuação. Quando nós falamos em política social hoje, ou política nacional de assistência, nós estamos reconhecendo que a assistência é um direito igual à saúde, igual à educação. Que a população precisa ter acesso para satisfazer as suas necessidades básicas, as mínimas condições de vida. E esse acesso é reconhecido como direito, porque são pessoas, portanto, cidadãos sujeitos de direitos. Agora, quando falamos isso, a gente entende também o quê? Que isso não está garantido efetivamente. Temos uma carta constitucional que indica o direito à saúde, que indica o direito à educação, que indica a responsabilidade do Estado também, mas efetivamente ainda temos grandes distâncias entre aquilo que propomos, que temos como referência, para aquilo que nós hoje temos condições de efetivar. Porém, nesse sentido, acredito que os espíritas têm uma contribuição muito grande nesse processo. Não para substituírem a ação do Estado. Seria imaginar muito ou querer que nós espíritas substituíssemos a ação do Estado. E digo para vocês, ficaria muito feliz se não precisássemos mais entregar alimentos nas casas espíritas, se não precisássemos mais doar roupas. Esse não é o nosso horizonte, não é nosso objetivo fazer isso. E nem quero que o Estado faça.
queremos que as pessoas tenham condições de ter a sua roupa, o seu alimento, a sua moradia. E que as pessoas pudessem vir à casa espírita para entendê-la como um espaço de convivência onde podemos pensar os nossos problemas, as nossas dificuldades, estar mais próximos daquilo que nos afiniza, que é o amor, que é a caridade no sentido pleno de troca, de aprendizagem, de construção com o próximo. Esse é um desafio que está sendo colocado para nós. Então nós avançamos bastante na política, né? E aqui a gente tem a Constituição Federal, quando eu digo política, né, de uma sociedade que se opôs a práticas tradicionais assistencialistas, imediatistas, construiu uma Constituição Federal em 88, que inaugura um novo conceito de assistência, colocando-a no capítulo dos direitos e faz dela uma política pública, como a saúde, educação, cultura, habitação, lazer, trabalho, né? E em 93, após a Constituição, nós vamos ter a Lei Orgânica da Assistência Social, que dispõe sobre a organização da assistência, mostrando todas essas mudanças de mentalidades e práticas. Para que não tenha tanto disparate, tanta dispersão, tantas distâncias entre aquilo que é importante, no sentido daquilo que a sociedade compreende, que vai responder às necessidades da população, para aquilo que muitas vezes alguns setores acreditavam fazer. Para vocês terem uma ideia, recentemente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler ou viram pela mídia, eu não li ainda, mas li a introdução do livro na livraria, um livro recentemente lançado por uma jornalista brasileira, falando do Holocausto brasileiro, né? Não lembro bem o nome dela, o sobrenome é Arbex, mas ela vai fazer fazer um trabalho histórico sobre uma instituição no estado de Minas Gerais, e que essa instituição, durante mais de 4 décadas, recebia as pessoas de rua, com problemas mentais, com problemas de saúde, etc, etc. O problema não era ela receber. O problema é que por mais de 40 anos as pessoas eram colocadas lá e a maioria eram tratados à base de choque, com maus tratos, e a maioria delas era praticamente assassinada dentro desse espaço. Seja pelos maus cuidados, seja pelo mau tratamento de saúde. Contabiliza-se mais de 40 mil pessoas que foram, segundo ela, assassinadas dentro desse espaço em nome de uma assistência social. Embora lá era mais um caráter psiquiátrico, mas que atendia toda pessoa que estivesse na rua, ou que estivesse em determinadas condições, era considerado louco e por ser louco ia para lá. É triste na nossa história isso. Nós não podemos, é muito duro isso para nós. Mas é recente, nós não estamos falando de 4, 5 séculos atrás. Estamos falando do século XX, início do século XX para o século XIX para o século XX. Então é um exemplo muito duro da necessidade de revermos as nossas práticas. E a política, ao estabelecer a lei orgânica, né, realizou a 4ª conferência em 2003, bastante recente, apontando a construção de um sistema único de assistência social, que é o SUAS. E o que nós temos feito, né, o SUAS vai organizar, né, a proteção social, materializando a assistência como política pública, né, e institucionalizando as diferentes formas de atuação. A descentralização de serviços, né, respondendo a um espaço, a uma territorialidade. Por quê? Quando o Michel falava aqui do perfil de Blumenau, quando vocês falam lá do bairro, quando a Kátia fala também da população que ela atende, nós temos características específicas de pobreza em cada região. Nós temos pessoas, temos bairros em algumas regiões onde não tem nada. Temos outros bairros onde a população já não é tão pobre assim, mas necessita de qualificação para o trabalho.
Temos regiões que envolvem muitos migrantes e isso exige um outro tipo de condição e de respostas. Só que muitas vezes nós espíritas já sabemos o que o outro precisa, o que deve ser ofertado a ele, né? E impomos isso como uma condição. Quando a gente diz que é preciso perguntar, que é preciso conhecer, é porque para o trabalho assistencial hoje precisamos conhecer a realidade. Pode ser que aquela família precise sim de alimento, mas pode ser que não. Que ela precise de alguém que diga assim, olha, temos uma escola aqui que pode recebê-la. Sua filha já está na adolescência e não está indo à escola. Existe, né, um conselho municipal que pode atender isso, existe um conselho tutelar que pode acompanhar isso. Então, nós precisamos pensar, né, de forma ampliada a realidade que nós trabalhamos, conhecer essa realidade, é ouvir, é estar junto. Mas ouvir e estar junto para que a gente reveja as nossas próprias ações. Então, se durante um tempo talvez tenha sido importante até o alimento para chegar a essa população, pode ser que hoje não seja mais preciso. E eu tenho que reinventar o meu trabalho. Há pouco tempo atrás, eu não lembro bem qual casa foi, que nós estivemos e a casa literalmente parou as suas atividades, porque há muitos anos ela entregava cestas básicas indistintamente. Batia na porta, o colega dizia assim, batia na porta, a gente nem perguntava o que queria, a gente já saía com a cesta para entregar, né? Parece que todo mundo só está querendo isso. Ou será que a minha visão de pobreza é que só enxerga dessa maneira? Aí a casa parou mesmo, fechou as portas, a população batia, reclamou que não estava sendo atendida, chamaram os colegas do CRAS para conversar e criaram uma outra estratégia. Hoje a casa fornece algumas cestas básicas para as famílias que estão sendo acompanhadas pelo CRAS e que efetivamente necessitam da cesta, ainda precisam disso, né? E passaram a fazer uma capacitação do ponto de vista de formação para o mercado de trabalho, com grupos também apoiados e orientados pelo CRAS. Ou seja, a ação dessa casa ela é complementar à política, ela faz parte da rede de serviços, ainda se organizando para compor a rede pública de serviços, mas como entidade religiosa ela pode funcionar dessa maneira. Não há objeção para que ela funcione dessa maneira. Agora, para ela participar efetivamente da rede, para receber determinados recursos, precisa um diálogo muito grande com o conselho, com o poder público, para que também nós não nos apropriemos daquilo que é público em nome do espiritismo. Não queremos também um serviço que é público, de direito, né? É dever do Estado, e eu diga, isso aqui quem está fornecendo é a casa espírita, como se ali não tivesse recurso, ou como se eu não pudesse utilizar desse recurso em nome do espiritismo. Aí eu questiono muitas vezes o que outra religião faz, mas o espiritismo pode fazer? Não, não podemos fazer isso. Se dizemos que não vamos fazer proselitismo, muito menos usar o que é público e o que é de direito para realizar isso. Então são coisas que fazem a gente pensar a nossa história, nosso modo de olhar a assistência, o nosso modo de praticar assistência dentro da casa. Tempo? Fechou já? Então, assim, para tentar responder rapidamente um pouco do que foi colocado, né, e levantar alguns questionamentos mesmo. Então, eu poderia dizer assim, para fechar, que talvez o grande desafio que nós temos colocado, e daí a necessidade desses passos, é para que essas dúvidas sejam trazidas. Eu fui assim muito incisivo, mas é para que a gente possa realmente nos colocarmos nesse espaço reconhecendo as dificuldades que nós temos para realizar. E é fundamental um diálogo com os setores da sociedade que vêm construindo a política nacional de assistência.
seja o poder público, sejam segmentos, sejam entidades. Um exemplo, até aproveitando um pouquinho que a Solange está aqui. Nós, no movimento espírita, nas federativas, temos sido pressionados insistentemente porque nós não temos favorecido o acesso de pessoas portadoras de necessidades nas casas. Se não fosse hoje uma política, determinadas leis, determinadas obrigatoriedades, fruto da luta das colegas, dos colegas que há muito tempo vêm reivindicando isso, talvez não tivéssemos fazendo as adaptações mínimas nas nossas casas hoje para receber esses colegas. Quer dizer, ninguém, em princípio, disse assim, não, eu vou criar uma barreira para que qualquer portador de necessidade especial não venha aqui. Ninguém pensou isso. O problema era muito maior, nós sequer nos dávamos conta disso. Né? E hoje precisamos pensar, precisamos aprender a conviver, precisamos a respeitar. Né? Então, é um movimento importante que a sociedade está exigindo e que é um desafio aí que está sendo colocado para nós. Bom, é que eu esperei a fala do professor Helder, porque com certeza ele ia introduzir e eu ia incomodar, né? Ele ia fazer a parte didática e eu ia trazer como está a realidade hoje posta na assistência social como política pública. Eu quero trazer algumas reflexões que eu fiz aqui durante a fala de vocês, que me chamou muita atenção e no início, assim, eu fiquei em conflito. Porque eu sou espírita, não tenho formação na assistência social e caí dentro do segmento da pessoa com deficiência pela minha cegueira degenerativa e fui parar numa entidade de assistência social. Né? Então, e através dessa minha necessidade de fazer a minha reabilitação, eu entrei dentro dos movimentos sociais e fui parar no controle social dentro da assistência social, né? Para poder justamente ter o reconhecimento do que a minha entidade fazia enquanto garantia o direito das pessoas com deficiência. Né? Então, a gente precisa sempre se olhar e ver onde nós estamos, né? E o que é realmente como a gente pensa em relação a toda a realidade que hoje a gente está vivendo. Então, hoje eu entendo, a minha compreensão é que nós temos uma realidade posta pela política, pelas normatizações nacionais, que o professor já trouxe agora, desde a Constituição, e também temos uma realidade posta pelo aquilo que se faz em termos de Brasil, né? Que foi o desenvolvimento da assistência social pelas entidades religiosas e pela iniciativa da sociedade civil. E a sociedade civil ela traz essa característica muito forte de fazer o papel do Estado, que é dever dele. Né? Então, o Sistema Único de Assistência Social ele vem com uma força para dizer assim, toma que o filho é teu. A assistência social é do Estado. O Sistema Único é para ser executado pelo Estado. E aí se cria os serviços, né? Que vem através da resolução do Conselho Nacional, Resolução 109, de 2009, que é a chamada tipificação de serviço. E o Conselho Nacional, logo após, faz a Resolução 16, que ela normatiza as inscrições das entidades de assistência social. Então, através dessas duas resoluções, a gente passa a ter uma legislação para dizer quem é uma entidade de assistência social. Né? E aí que se deflagrou no país
a discussão de quem que fazia assistência social, de que forma seria, né? Então, e trouxe essa grande demanda para os conselhos municipais, né, que tiveram que fazer as suas resoluções, que tinha como foco as duas resoluções nacionais, 16 e 231. E a tipificação, ela vem dizer como que uma entidade ela tem que estar organizada, ela tem que ter um quadro de trabalhadores, ela tem que ter uma finalidade específica e ela não pode ter vínculos religiosos. Tá? Essa entidade, hoje, pela resolução 16, está muito claro. Então, as entidades espíritas não é impedido executar o seu serviço, o seu atendimento, mas se ela for executar um serviço com uma predominância na assistência social ou mesmo um projeto de amplitude muito grande, ela tem que fazer toda uma questão de legislação, de documentação. E aí se criou um conflito muito grande, né? Porque as entidades estão hoje querendo se inscrever, mas, pelo que está posto nas resoluções, elas não alcançam esse patamar de ser uma entidade de assistência social. Mas por que eu tenho que ser uma entidade de assistência social? Ela tem um objetivo. Em primeiro lugar, ela tem que ter toda uma equipe, uma estrutura que se atenda à pessoa que precisa daquele atendimento com qualidade, que ela cumpra o básico de que tu não vai tirar uma pessoa de uma condição e trazer ela para um sofrimento. Né? Então, essa entidade tem que ter a finalidade de mudar a realidade daquele indivíduo. Né? E, a partir disso, a gente começa a fazer, dentro dos conselhos municipais, uma separação, mas que nada impede de as casas espíritas continuarem fazendo seus atendimentos social àqueles que necessitam, da forma que ela achar interessante, e o seu público que ela vem procurar, que está sendo procurado. Então, hoje, né, o Conselho Municipal ele tem essa grande tarefa. Né? Nós temos hoje um protocolo de 100 e poucas entidades no município de Florianópolis, querendo fazer essa inscrição. O que essa inscrição oferece? Ela oferece, né, o atendimento, o Conselho reconhece essas entidades e elas passam a ser públicas. Aí elas passam a compor a rede de serviço, né, que pode ser ou conveniadas ou não. Né? Então, para isso, eu acho bem importante, né, quando tu pensa, né, em criar uma ONG, uma entidade, se tu não vai interferir na questão do que já está posto para o Estado executar. E antes eu teve uma fala que me preocupou um pouco, é quando falaram na questão do CRAS, que não houve um entendimento. Né? Porque o CRAS ele foi criado com uma finalidade. Ele tem toda uma finalidade, né, de execução. Né? E nós, entidades, a gente precisa nos ver dentro do nosso plano de ação, para ver qual a finalidade. E por isso é muito importante a gente estudar, para ver se a gente não está executando um serviço que não nos cabe, mas sim que é de competência de outro, principalmente o estatal. Existe serviço de média, alta e básica, que hoje se divide a política, né? Que são básicas, são as entidades que atendem basicamente criança e adolescente, no contraturno escolar, né? Não tem rompimento de vínculo, estão dentro da família. Depois nós vamos ter as médias, que atende pessoas com deficiência, que também atende pessoas com direito violado, como mulheres que sofrem agressão. E depois nós vamos ter as que estão no piso de alta,
que são os abrigos e os acolhimento institucional de criança e adolescente. E isso tudo está tipificado, que forma isso tem que ocorrer. Então, nesse momento, eu acho que essa nossa iniciativa, assim, de estar participando, é justamente de contribuir com esse trabalho que a gente faz lá no Conselho. O Conselho ele é composto por... Hoje nós somos... O Conselho Estadual é 36 pessoas, 18 titulares, 18 suplentes. Nós somos sociedade civil e governo, e dividimos em 3 segmentos. E é uma coisa, assim, sabe, que me chama muito a atenção e me preocupa muito, é essa questão do meu pobre, o teu pobre, né? Então, isso é muito preocupante. E hoje a gente está vendo isso pelas questões das políticas. Então, eu acho que isso também é a questão, nós, enquanto espírita, eu acho que a gente precisa trabalhar muito. E a concepção de direito, né, a assistência ela é muito ampla, que assim, quem é que precisa hoje de direito? Né? Quem precisa hoje da assistência? É quem dela necessitar. Ela não é exclusiva da pobreza. Tá? Eu sou uma pessoa, um usuário da assistência social, pela minha condição de deficiente. Eu fiz parte de uma entidade e volta e meia eu estou voltando para essa entidade, quando eu preciso completar meu processo reabilitatório. Então, essas questões eu acho que a gente trago até com uma demanda para o professor, né, para a gente poder estar trabalhando nesse horizonte, né, de a gente... Estou aí para contribuir, eu não quero me expandir mais, mas foram algumas coisas assim, que me chamaram a atenção, né? E que vocês, né, as entidades, tudo é novo na assistência. É um processo. A gente ainda não construiu essa nossa história em relação a dar direito e dignidade a essas pessoas que a gente tem carinho especial, que são essas pessoas que são, no momento, a gente tem que auxiliar. Então, o poder público também está em construção. Os nossos gestores, os nossos conselhos, os nossos trabalhadores da área social, que estão lá no serviço, nos CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que é a porta aberta, que é a porta que os municípios têm que abrir para o público da assistência, que tem que fazer cadastro para o Bolsa Família, eles ainda não têm equipes. Tá? Então, tem uma briga muito grande ainda para nós termos equipe. Né? Os serviços de média, que são os CREAS, onde atende as pessoas com violação de direito, que são agredidas, né? Que precisam ter um atendimento especial à criança e adolescente, também nós temos muito poucos ainda no Estado. Então, a gente está construindo uma política com pouco orçamento para assistência social. Então, a rede complementar ela é muito importante, mas a gente tem que ver como a gente vai realmente não interferir para tirar a responsabilidade daqueles que têm que cumprir e que está constituído em lei. Era isso, obrigada. Solange, assim, você falou muito claramente sobre a definição do que é uma entidade de assistência social e daquilo que prevê a lei para reconhecer essa entidade como de assistência, né? A grande maioria das nossas casas espíritas não cumprem, digamos assim, esse regramento todo que a política coloca para reconhecê-la, aquela entidade, como de assistência. A maioria das nossas práticas ainda, como você bem colocou, de receber aquelas pessoas que nos buscam pelo atendimento fraterno, muitas vezes as famílias que buscam, porque historicamente as casas espíritas sempre praticaram e realizaram assistência social. Então, nos buscam ainda, desde os moradores de rua, que nos buscam muitas vezes para obter recurso financeiro, agasalhos, comida, e as famílias também, de uma forma geral, que nos buscam em suas necessidades. Bom,
Essa é uma realidade que a gente viu na primeira URI, pelo relato dos companheiros aqui, a maioria das URIs, a maioria das suas entidades, ainda trabalham dessa forma, ou seja, não são entidades registradas, não cumprem todo esse regramento, mas fazem assistência social. Aqui em Florianópolis, muito especialmente, nós estamos ali, muito especialmente no norte da ilha, num trabalho com CRAS da região, os CRAS do norte, que são 3, eles estão promovendo essas reuniões, não só com os centros espíritas, mas com todas as entidades que, de alguma forma, realizam trabalho de assistência social. Então, associações de moradores de bairro, associação evangélicas, da Igreja Católica, centros espíritas, ONGs, enfim, são muitas entidades que estão comparecendo a esses encontros. Nesse primeiro momento, não está sendo colocado essa necessidade de adequação dos trabalhos a essa modalidade de reconhecimento que a política coloca, né? Mas sim a construção de uma rede, de uma parceria, de o CRAS reconhecer que na região existem essas entidades que podem trabalhar em parceria, mesmo não estando cumprindo esse regramento que a colocam, que a define como de assistência. Então eu te pergunto, esse trabalho é válido? Esse trabalho é importante? Porque a grande maioria das nossas casas certamente não vão conseguir se adequar, ou muitas vezes não querem se adequar, muitas vezes por preconceito com relação àquilo que pensam sobre política, de interferência do Estado na sua maneira de operar a assistência social. Eu queria que tu fizesse algumas considerações, principalmente sobre esse movimento do CRAS de busca das casas espíritas em buscar essa parceria. Uma das tarefas do CRAS é conhecer o seu território, né? Então, ele tem que realmente fazer esse reconhecimento e fazer ver qual é essa rede que está ao seu redor. Justamente porque se tem um trabalho meritoso que essa rede está fazendo, ele tem que ser fortalecido, né? Porque o que o CRAS vai fazer? Ele vai identificar a rede, vai poder, porque a gente precisa fazer os cadastros, né, dessa rede, por exemplo, porque às vezes lá na tua casa espírita tem determinadas pessoas que só frequentam lá e que vocês podem trazer essa proximidade até para nós fazermos o cadastro, porque a gente precisa cadastrar essas pessoas lá no cadastro único. Muitas vezes, se eles são que poderiam estar alçando algum benefício e eles não estão sendo cadastrados, né? Ou identificar no seu município, lá dentro daquela rede, um idoso que está sendo violentado, né? Uma criança. Então, essa proximidade é bem importante, né? Eu considero assim que o CRAS já está começando, está iniciando realmente a tarefa dele. O que pode, na questão de ser uma entidade de assistência social, ela vai ter um patamar, vamos dizer, um pouco maior. Aí ela teria que cumprir certas, vamos dizer, o que a resolução reconhece ela como uma entidade de assistência social. Ela vai ter que ter um objetivo, né? Por que ela foi criada, uma finalidade estatutária, uma diretoria composta, um local onde ela executa as suas ações, porque o que vai dar direito a ela ser inscrita, né? O conselho, ele vai lá, vai fazer uma visita, vai ver todo o funcionamento dessa estrutura da entidade, e aí tu passa a ter um documento público, tu passa a ser uma entidade pública, né? Mas para te chegar nesse patamar, vai ter que sim cumprir algumas normas que antes não eram estabelecidas. E aí ocasionava muitos problemas, como o próprio professor Helder trouxe, de uma entidade. A gente, inclusive, conselho, teve algumas entidades em Florianópolis que o conselho teve que intervir, porque o poder do conselho ele fiscaliza e pode até chegar a fechar. Porque tem pessoas que criam ONG
e ali ficam maltratando pessoas, não cumpre o objetivo. Então, tem vários requisitos para essa entidade alçar e ser uma entidade de assistência social. Aí, após essa passagem, essa triagem no Conselho Municipal, ela também pode ter direito à certificação nacional, que essa certificação também vai ajudar ela na isenção de, vamos dizer, de INSS, que são todos os benefícios que uma ONG, a partir do momento que ela for criada, ela tem, né, de isenções para os seus trabalhadores, né? Então, essa cota patronal, que é a certificação nacional, proporciona uma entidade, mas que isso só ocorre a partir do momento que ela se torna uma entidade reconhecida pelo Conselho Municipal. A inscrição ela é única, com validade para todo o território brasileiro, né? E se essa entidade ela executar mais um serviço, por exemplo, ela está em Florianópolis, ela executar em Joinville, Itajaí, essa inscrição ela leva para onde ela for, né? Tá? Então, não sei, eu considero, sim, esse trabalho do CRAS válido, ele é muito importante, e eu acho que o trabalho que as casas espíritas fazem no seu departamento é meritoso, né? E eu acho que não se tem que saber o que ocorre hoje na política. É importante o conhecimento, porque até a gente pode estar implementando algumas coisas, né? Então, não sei se eu te respondi tudo. Solange, eu queria primeiro esclarecer assim. A nossa casa tem 25 anos de trabalho com a infância e a juventude. E nesses 25 anos a gente vinha tentando fazer o registro do SEBAS. E exatamente por ser uma entidade espírita, nós encontramos muita dificuldade. Aí, em 2009, veio a resolução e a gente conseguiu adaptar a nossa documentação. Tivemos que criar, inclusive, um novo estatuto diferenciado, com todo um regimento específico para a entidade. Provar realmente essa equipe, essa estrutura. Tivemos que adaptar, inclusive, as salas da casa, criar um espaço separado para as atividades. A gente tem o salão de palestras e tem um outro salão nos fundos onde fazemos as oficinas. Né? Não que algumas atividades não sejam conjugadas, mas existem espaços específicos para isso. Daí a gente conseguiu o registro. Né? A partir dali a gente ganhou o SEBAS, né? e conseguimos algumas subvenções a partir dali, certificado beneficente de assistência social, né? E daí, a partir dali, as portas se abriram praticamente. A gente conseguiu convênios com o Ministério da Cultura, Prefeitura. A Prefeitura já existia, mas era sempre aquela choradeira, né? E, a partir dali, se criou-se leis para que nos beneficiassem. Então, hoje a gente tem convênio com a Prefeitura, convênio com o Ministério da Cultura. A gente conseguiu um registro, inclusive, no Ministério da Educação também, né, a partir desse momento. Então, assim, se abriram muitas facilidades. Então, hoje, nós conseguimos uma parceria com a Unesco no ano de 2012. Né? Então, só que assim, nosso único problema foi realmente a sigla espírita, o nome. Né? Nós chegamos num momento assim, que a gente encaminhou um projeto via governo estadual, e quando eles pegaram o projeto e eles viram Instituição Espírita Casa da Fraternidade, eles me mandaram a correspondência, eu tenho isso guardado em documento, pedindo para que eu retirasse o nome espírita da entidade. E eu disse, não, mas ela é uma entidade espírita, ela foi fundada pelo movimento espírita da região, ela não é uma atividade, ela como entidade não é uma entidade religiosa, é uma entidade de assistência social, e a gente quis preservar o nome. Né? Tanto é que a gente conseguiu vários convênios com outras organizações, né? E não teve problema nenhum quanto a isso. Conseguimos, inclusive, a certificação. E eu sei que a gente ficou um ano batalhando e fomos vetados no governo do Estado, né? Em relação a esse projeto, por causa do nome, simplesmente o nome.
Então, a minha pergunta é exatamente essa, né? Inclusive, assim, quando a gente teve no gabinete do secretário municipal a respeito dos cursos do Pronatec, que a gente queria implantar, que os cursos Pronatec são cursos do Ministério da Educação que são repassados para o CRAS, e o CRAS faz parceria com as entidades, né? Também. E ele exigiu também essa questão, né? Que ele não poderia fazer uma parceria com uma entidade espírita. Que se a gente retirasse o nome espírita, a gente poderia ganhar esses cursos. E a gente achou isso uma falta de respeito com o movimento espírita, né? Então, assim, o que a gente pode fazer em relação a isso? A resolução 16, ela é bem clara em relação a isso. É uma resolução do Conselho Nacional e ela esclarece bem a questão das entidades que lá se denominarem entidades religiosas, tá? Com finalidades lá no nome, elas, dependendo do conselho, normalmente, se tu for ao Conselho de Florianópolis, nós também vamos te pedir para retirar, tá? Porque a gente vai cumprir, porque o que ela faz a nível nacional? Ela reconhece as entidades como pública. Então, tu não pode estar num segmento, tá? Tu pode ter, sim, ter a tua finalidade, tua criação pela Casa Espírita, mas ela, enquanto entidade de assistência social, ela vai ter o seu CGC próprio, o seu nome próprio, toda uma questão legal, tá? Uma diretoria constituída, toda legal. E eu vou te dizer isso, e que nós tivemos frentes religiosas muito forte lá dentro do Conselho Nacional. Temos a Caritas, tá? Temos o Lar Fabiano, e eles foram justamente no período que foi aprovada essa resolução. Eles estavam lá presentes. Então, foi justamente a defesa de que se tornassem as entidades de assistência social públicas. Se elas são públicas, então elas não podem ter uma finalidade já indiretamente religiosa, tá? Pela questão do nome. Então, e separando CGC, documentação, inclusive, assim, ó, o Estado, o Conselho Estadual, ele ainda está num momento inicial de fazer as capacitações com os conselhos municipais e até adequar suas leis. Porque as suas leis e resoluções, elas têm que estar conforme a orientação nacional, a não ser que possa mudar isso para o futuro. Mas isso hoje está na própria lei do Sistema Único de Assistência Social, né? Já é uma lei. E aí eu teria que... Lá tem um capítulo de como as entidades têm que ser constituídas na lei do Sistema Único, né? Então, é isso que a gente precisa ter conhecimento, né? E ir estudando para entender que tem uma razão. A própria Maria do Carmo tem um exemplo aí bem prática. Eu faço parte sou uma trabalhadora da Casa Espírita Recanto de Luz, aqui em Florianópolis, que atua numa comunidade de bastante vulnerabilidade, agora aprendendo essa linguagem, né? Aqui no Chico Mendes, Monte Cristo, que é bem próximo aqui onde nós estamos. Faz parte dessa região, um pouco mais adiante. E nós, enquanto Casa Espírita Recanto de Luz, por estarmos inseridos neste meio social, né, de bastante precariedade social, a gente, desde o início, se viu às voltas com trabalhos assistenciais. Desde o início. Até porque tu faz uma evangelização, aí tu trabalha com essas crianças, tu vê que essas crianças não sabem ler, não sabem escrever, e a gente não consegue fechar os olhos para isso. E aí começamos esse nosso trabalho social. Bom, enquanto Casa Espírita, nós fomos fazendo com trabalhadores voluntários e tudo mais. Depois, pelo conhecimento que a gente foi adquirindo, nós percebemos que tinha essa possibilidade de a gente ter a parceria com o poder público, né, para que a gente pudesse fazer convênios e, então, através desses convênios, a gente ter a possibilidade de ter um professor, de auxílio para uma merenda, etc, etc.
Então, a nossa experiência, nós, quando vislumbramos a possibilidade de a gente, quando veio essa nova legislação, de a gente ter um CNPJ individual, independente, né? Separado, houve uma resistência muito grande na nossa casa espírita. E cá entre nós, gente, nós estamos aqui dentro de uma federativa dessa, houve até um comentário: a casa não vai sobreviver. Pasmem, e eu tenho uma excelente notícia para dar para vocês. Nós fizemos essa separação jurídica. Hoje a Casa Espírita tem muito mais recursos do que sempre teve no passado. A nossa entidade, a nossa ONG, se chama CEAFES, a sigla, é Centro de Apoio à Formação Integral do Ser, que eu costumo dizer, para você já falei, que esse nome veio numa noite de Natal, num sonho. Então, olha, quando a gente está aprendendo aqui que hoje a gente tem que fazer uma educação integral, olhar o ser humano, aquele ser que chega diante de nós como um ser integral, em 2000 já veio esse sonho indicando que a casa deveria se chamar, ou sugerindo, né, o nome de Centro de Apoio à Formação Integral do Ser. A gente nem sabia o que era isso. Nem sabia o que era isso. E a Casa Espírita hoje, então, tem uma receita, não é a receita, não tem uma receita, as doações, as contribuições, ou seja, parece que tudo mais foi auxiliado, o Banco da Providência, como o pessoal fala, né? O Banco da Providência, a nossa Casa Espírita hoje, em termos de manutenção, né, de autossustentação, ela está numa situação, graças a Deus, privilegiada, se comparada ao passado. E o CEAFES pôde, então, obter a sua certificação, seus registros no Conselho, no SEBAS. E sabe como é que a gente faz? Quando eu ouvi aqui o depoimento de que foi exigido que retirasse o nome espírita, a gente coloca sempre assim, pena que eu não estou com a minha camiseta. Centro de Apoio à Formação Integral do Ser, e bem pequenininho, sempre, em todos os documentos. Ação Social da Casa Espírita Recanto de Luz. Nós mandamos para o SEBAS isso, nós mandamos para tudo que é lugar, nunca foi contestado. Nunca. E essa é a nossa realidade. E se as entidades, as casas espíritas, que desenvolvem um trabalho social de vulto, né, gente, de médio para grande, eu sugiro que a gente possa estar caminhando nessa direção. E desde já eu coloco, por isso nós estamos aqui também, a nossa experiência, os nossos estatutos, como é que a gente fez essa ligação Casa Espírita com a assistência social, né? Porque assim, a gente amarrou e não teve problema nenhum legalmente. E é assim que a gente vem trabalhando. Não sei se ficou clara a resposta, né? Eu não sei se tem mais alguém. Né? Só para te orientar uma coisa, o Pronatec, ela é uma ação conjunta dos Ministérios de Assistência Social, né, que é o MDS, né, é o Ministério de Desenvolvimento, de Combate à Fome, Educação, e Saúde, Trabalho e Renda. Tá? Então, e normalmente essas parcerias se dão pela Secretaria Municipal, né? E aonde uma secretaria que se apropria, vamos dizer, do Pronatec para executar, é ela que distribui, né? E tem o sistema SS, que é o Senai e Senac, também envolvidos nessa parceria. Solange, eu teria uma dúvida, só para fechar. Você falou bastante sobre como é que as casas elas podem se registrar no conselho, né? A necessidade, muitas das vezes, de ter que buscar um novo CNPJ, mas não há uma possibilidade das casas registrarem apenas os projetos? Isso que eu queria que você falasse, porque o Edivaldo chegou a comentar isso com a gente em um outro momento, né, que muitas vezes a gente cadastra o projeto e não necessariamente ter que mexer com toda essa questão estatutária da casa. O projeto, se for o projeto, sempre vai passar pela questão da análise do estatuto, né? Lá da finalidade, né? Que às vezes na execução do projeto, se aquele projeto for da assistência social, e dependendo de como está constituído o estatuto,
eu não posso te garantir com certeza, mas a gente até pode trazer isso como uma demanda para dentro do Conselho Municipal, né? Para a gente ver a questão da execução. E também a gente precisa ter uma clareza, tá? Que as inscrições, inscrever uma entidade de assistência social, o único ministério, o único que inscreve são as entidades, é o Conselho Nacional de Assistência Social, que dá esse poder aos conselhos municipais de inscrever. Saúde, educação, não existe inscrição, não existe essa inscrição. Então, eles têm outras formas de alçarem recurso, convênio, né, que nem a questão do convênio da cultura, né, por fato de ter um estatuto, um projeto, eles podem, às vezes, acessar. Mas quem escreve mesmo é a parte da assistência social, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, são direcionamento de cada ministério. Por exemplo, o Conselho da Criança, ele registra todas as entidades que executarem ações com criança e adolescente, tem que se registrar no Conselho da Criança, que é diferente do registro do Conselho da Assistência. Né? Tá ótimo, Solange. Muito obrigada. Vamos voltar lá. É só uma palavrinha assim rápida, que é importante, talvez, a gente lembrar da diferença do tamanho, da qualidade dos trabalhos, da quantidade, da abrangência deles. Eu acho que isso é importante. E quando a gente tem insistido, e eu fui muito incisivo de que nós precisamos acompanhar a discussão da política nacional de assistência, é que eu quero dizer assim, esse diálogo com a assistência ele é importante para que a gente aprenda, para que a gente possa fazer uma autocrítica, para que nós também, como espíritas, possamos discutir a própria política naquilo que concordamos, discordamos, se podemos propor ou não. Mas acho que a sociedade vem se mobilizando e trazendo questões novas que talvez a gente precise aprender também com a sociedade. Então, esse diálogo é importante. Só que muitas casas têm um trabalho pequeno e vão continuar fazendo esse trabalho pequeno. Não há proibição, né? Outras vão ter um trabalho maior, né, com mais qualidade, com uma abrangência maior. Outros vão se especializar num determinado atendimento que requer uma série de cuidados. O Helder quer abrir uma creche, que é da educação. O Helder quer abrir uma creche. Eu posso hoje em qualquer lugar abrir uma creche? Não. Como não posso abrir o comércio de qualquer maneira. Vou abrir uma loja, uma livraria para vender livro espírita. Chego lá, levanto a porta da minha garagem e começo a vender. Não é assim. Posso até começar assim, né? Mas vou ter que ter espaço, tem que ter contabilidade, tem que ter uma série de cuidados. A assistência hoje passa por esses mesmos cuidados. Então, da mesma maneira que eu preciso estar muito próximo com a política nacional para acompanhar essas discussões, é muito importante, seja um trabalho pequeno, seja um trabalho maior, estar acompanhando o CRAS, as informações do Conselho, pela parte legal, pela parte da discussão da política, pela abrangência dos trabalhos, pela complementação dos trabalhos. Para vocês terem uma ideia, teve um município que teve uma leitura de que todo trabalho que se caracterizasse como assistencial teria que ser credenciado, senão não poderia funcionar. E saíram pela cidade fechando tudo quanto era atividade. Em algum momento isso foi exigido pela lei? Não, né? Mas o Conselho entendeu dessa maneira. Depois reviu. Não, cada instituição, como eu, posso autonomamente também atender pessoas, conversar. Agora, dependendo do trabalho, da qualidade, da extensão, porque a gente está falando num campo de direitos e de responsabilidade do Estado. E como o nosso Estado é laico, né, ele não pode prestar um serviço religioso desta ou daquela religião. Essa é a questão.
Porém, só para sinalizar para vocês, hoje há uma mobilização de alguns setores, né, na sociedade, algumas ONGs, alguns setores, inclusive empresariais, questionando isso legalmente, né, por um artigo do Código Civil, né, que permite que instituições religiosas participem. Isso é uma polêmica muito grande, ainda é uma interpretação que está sendo discutida. Pode ser que tenham mudanças de alteração, de legislação, mas por enquanto o que está valendo mesmo é isso que a Solange está colocando. Então, essa dimensão do nosso trabalho, né, nós precisamos fazer esse diálogo e, dependendo do tamanho, a gente vai alçar novos patamares, e por isso a necessidade legal, institucional, de estar próximo até para saber os passos que a gente pode ou não dar, qual é a direção. Por isso que a gente tem insistido muito nessa conversa com os CRAs, que são mais próximos dos municípios, né, mas também pode ser com o Conselho Estadual, pode ser com as secretarias de assistência, tanto do município como do Estado, né, fazer esse diálogo aí é importante para a gente acompanhar. Quando começou esse movimento das inscrições, de fazer a Resolução 16, as entidades, as de grande porte, elas também se mobilizaram. E aí hoje a gente tem já constituído o marco legal das entidades, que ela está como projeto de lei, junto à presidente, para rever algumas coisas. Inclusive a lei da certificação, ela foi revista, e agora recentemente assinada pela presidente Dilma. E uma chamada bem interessante: a partir do momento que se criou a tipificação e que muitas entidades não se viram contempladas dentro da tipificação, o pessoal que está chamando essa questão do marco legal, eles começaram a fazer um levantamento, porque o cadastro das entidades, que é uma tarefa do Ministério, eles entenderam que não contemplava a realidade das entidades. E aí, o ano passado, eu tive numa capacitação e eles levaram um relatório, quase que final. E foi identificado mais de 5.000 tipos de serviço feito por entidades não governamental. Então, é muita gente fazendo de tudo, né? Então, isso é bem preocupante, porque, assim, por exemplo, eu só quero trazer um exemplo comigo, a respeito à minha entidade. Uma certa pessoa chegou lá na SIC e resolveu fazer um projeto de batucada. Aí ele porque queria que cego aprendesse a batucar. Mas ele foi lá, captou, fez um projeto caríssimo, mas sem ouvir a realidade do cego, né? Será que isso era fundamental para a gente, naquele momento, aprender a batucar? Então, são essas coisas que o Conselho Nacional, o próprio Ministério, ele trouxe para si essa questão de identificar quais os serviços que realmente pode ser reconhecido como de assistência social, né? Para que a gente não fique inventando coisas que, em vez de mudar a realidade do nosso indivíduo, ainda possa causar danos, né? Era isso. Tá ótimo. Obrigada.